Tu falou que tu começou a tua essa caminhada no mundo espiritual com o espiritismo, é isso? É. Como é que foi que isso aconteceu na tua vida? Eu nasci no espiritismo, né? Dentro de um centro espírita gigantesco. Era na época, o maior centro espírita do mundo. A tua família era? É, E te levavam junto? Mas eu via coisas e sentia coisas desde criança, assim. O quê? Putz, eu via formas medonhas, eu tinha umas paradas... Eu via coisas boas e coisas ruins, eu sentia o que as pessoas estavam sentindo. Tinha todo esse lance. E assim, com todo o meu ceticismo, a parada rolava, entendeu? Antes eu não era cético, não. Eu acreditava bem naquelas coisas todas. Mas o lance não sei se por sugestão ou o que fosse, eu via gente morta, eu via energia, eu vi uma série de coisas. E Com quantos anos isso? desde sempre. Eu tenho lembranças de quando eu tinha 3 anos de eu vendo coisas. Eu lembro de eu contando pra minha mãe coisas que só ela sabia sobre problemas que ela tava vivendo, que ela não tinha me contado. Tipo, quando eu tinha 6 anos, apareceu uma forma, assim, parecia uma criança branca, assim. Branca, tipo, branca mesmo. Branca, toda branca. Uhum. E começou a me contar umas paradas que minha mãe tava passando, meu pai, e eu virei pra minha mãe. Eu fiquei doente com aquilo. Eu realmente somatizei de um jeito bizarro, fui parar no hospital. E aí eu virei pra ela e falei, tá acontecendo isso? Ela fez assim, como é que você sabe? Aí eu falei, sei lá, porque eu sei. Eu lembro que eu falava assim pra ela, eu tava com um soro no braço, falei, porque eu sei. Então essas coisas todas aconteciam. Na época, eu dava todas essas explicações do espiritismo, sabe? Tipo, eu incorporava, então é mediunidade de incorporação, eu saio do corpo. Depois eu fui vendo assim, isso não era exclusividade do espiritismo. Todas essas tradições antigas, por exemplo, mesmo os textos antigos da Índia, que tem essas ideias loucas sobre o que é consciência, as camadas da consciência do que nós somos feitos, vão falar assim, de onde você tirou esse conhecimento? A esposa do fulano de tal foi possuída por um ser celestial que ficou explicando isso pra nós durante uma semana. Então, beleza. Isso acontecia desde sempre, em tudo quanto é cultura, tipo oráculo de Delfos e tal. O que me fez me afastar do espiritismo foi, primeiro, eu encontrei esse método consistente na meditação, nessa ciência da consciência, para além de crença, para além de religião. E segundo, é essa mania de tentar explicar tudo, sabe? Isso aí, que eu tô vendo aí atrás de você, tá vendo, Arthur? Você tá ligado? Tem uma parada, tem um negócio aí atrás de você. Isso aí, é o espírito do teu bisavô, que tá te falando, tá... Entende? Essa coisa muito... É muito wishful thinking também, sabe? É muita pessoa querendo ver aquilo. Eu acredito assim, a gente é capaz de se comunicar com o invisível, mesmo que seja o reino psicológico do outro, mas tentar explicar exatamente o que é isso, eu acho que ainda é muita pretensão nossa. Então, até que idade tu ficou no espiritismo? Até os 15, 16 anos. E como é que tu descobriu a meditação e as filosofias indianas? Como é que tu caiu nisso? Olha só, foi pelo espiritismo, né? Eu virei pra uma entidade, um espírito que conversava comigo e falei que eu queria praticar yoga. E ela me trouxe um professor na época, sabe? Como assim ela te trouxe um professor? No outro dia, ela falou assim, muito bem, então agora você tá pronto pra conhecer algo, pra conhecer alguém que tá esperando pra te conhecer desde que você nasceu. E no outro dia, de manhã no meu quarto apareceu um cara e começou a me ensinar. Isso, assim... Acredita quem tá ouvindo nisso, se quiser ou não, tá? O lance foi o jeito de eu começar a aprender aquilo. Nunca tinha entrado no estúdio de yoga. Eu fui começar a fazer aula de yoga pra ser professor de yoga depois que eu já dava aula de yoga há uns anos. Começou ali, naquele processo. Mas se eu pudesse dizer de uma forma não tão fantástica, ou sei lá, eu diria que eu tava desesperado pra saber quem eu era e eu não tinha mecanismos pra mergulhar dentro de mim. E aí você pode achar que foi alguém de fora ou que foi alguma forma da minha consciência, mas eu comecei a mergulhar nesse reino interno. E aí quando eu tinha 18 anos, vendo todas essas coisas, sentindo todas essas coisas, eu fui pra Índia e lá isso se consolidou. Mas eu já tinha... Com 16 anos eu abri um centro, né? Um centro espiritualista. Que tinha uma série de tratamentos espirituais, eu incorporava e tal. E nesse lugar eu comecei a ouvir de alguns mestres e de algumas outras consciências, assim, olha, se você quiser ser um bom médium, você tem que ser antes um meditador, um yogi. Se você quiser fazer o bem pro outro, você tem que conhecer a si mesmo primeiro. E aí eu comecei a perceber que boa parte dessa realidade fantástica que eu vivia desde cedo, beleza, eu não nego que nenhuma dessas coisas tenha acontecido, mas a explicação que eu dava, acho que não era exatamente como eu imagino. E qual era?
Eu não sei se eu preciso de novo explicar exatamente o que acontecia comigo. O fato é, todas essas técnicas, esses ensinamentos e esses caminhos que eu escolhi foram formando quem eu era. E o lance é, essas mesmas entidades, essas mesmas forças que me instruíram no yoga, também exigiram de mim que eu tivesse rigor acadêmico, que eu me formasse aí eu fui fazer filosofia na USP, aí eu fui me especializar em filosofia indiana, aí eu fui fazer uma penca de curso na Índia e aqui, porque pra mim era irrelevante dizer assim, meu Deus, o que ele tem de experiência espiritual é verdadeiro ou não. Deixa eu ver se isso é fundamentado em texto, se isso é fundamentado em realidade. E aí, quem tá assistindo pode dizer assim, porra, mas se ele mesmo duvida da experiência dele, como é que eu vou acreditar? Eu não tô pedindo pra pessoa acreditar em mim. Eu tô dizendo, senta essa bunda aí e faz essa prática. Se tá doendo e tá sofrendo, então é bom, é sinal de que você é humano, mas se você pensa, se você respira, é sinal de que você tem meios hábeis para conseguir operar essa mudança e sair desse estado de sofrimento.